Olá! Hoje a gente mergulha numa história que, olha, quase todo mundo conhece. A Arca de Noé, o dilúvio. Mas o nosso foco vai ser um pouco diferente. Vamos olhar para o que vem depois da grande inundação, especificamente a chamada Aliança de Noé. É um pacto, né? Um acordo fundamental descrito lá no livro de Gênesis, estabelecido entre Deus, a humanidade e, o que é bem interessante, toda a criação. Tudo isso depois daquele evento que mudou tudo. Exatamente. E para guiar nossa exploração hoje, a gente está se baseando num artigo de estudo teológico, sabe? Um material que examina essa aliança em detalhes, qual era o contexto, quais foram os termos, o sinal que veio junto e as implicações disso tudo. Tudo como está registrado ali, principalmente em Gênesis capítulo 9. Certo. Então a nossa missão aqui é meio que desembrulhar essa aliança, né? O que foi que Deus prometeu ali, de verdade, naquele momento de recomeço? Que regras, que diretrizes foram dadas para a humanidade seguir em frente? E pensando no que a nossa fonte diz, por que esse pacto tão antigo ainda importa? Vamos investigar esses elementos que o estudo apresenta. Para começar, a gente precisa entender o cenário, né? Como era o mundo antes do dilúvio? Pelo menos como a nossa fonte, baseada em Gênesis, descreve. Gênesis 6 pinta um quadro bem pesado, viu? Fala que a maldade humana tinha se espalhado muito, que as intenções do coração eram sempre más, continuamente. É nesse contexto que a narrativa coloca a decisão divina de intervir de forma drástica com o dilúvio, poupando só o Noé, que é descrito como um homem justo, alguém que andava com Deus. É isso. E o dilúvio em si, que está narrado lá em Gênesis 7 e 8, a nossa fonte interpreta teologicamente não só como um castigo, um julgamento. É visto quase como um ato de purificação radical, ou até uma espécie de recriação em menor escala, sabe? Um evento que limpa o tabuleiro para recomeçar a história humana, mas agora com novas condições, um novo ponto de partida definido por Deus. E é interessante notar a primeira coisa que Noé faz quando finalmente pisa em terra seca de novo. Gênesis 8 conta que ele constrói um altar, oferece sacrifícios, e a reação de Deus a isso, ao tal aroma agradável, nossa, ali é um ponto-chave. Sem dúvida. É ali em Gênesis 8, versículos 21 e 22, que a narrativa descreve Deus tomando uma decisão, digamos, interna. Ele decide nunca mais amaldiçoar a terra por causa do ser humano, mesmo sabendo da inclinação humana, né? Nem destruir todos os seres vivos como tinha feito. E mais importante ainda, é ali que vem a promessa fundamental de que os ciclos da natureza vão continuar. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Essa garantia de estabilidade, de ordem no mundo, é tipo o prefácio essencial para a aliança formal que vem logo depois. Da aliança com Noé, lá em Gênesis 9. Quais são os detalhes desse pacto? Olha, a fonte que a gente está analisando destaca umas características bem únicas dessa aliança. A primeira é a amplitude universal dela. Diferente de outros pactos bíblicos, né, como com Abraão ou Moisés, que focam mais num povo específico, a aliança noaica é feita explicitamente não só com Noé e os descendentes dele. O texto de Gênesis 9 repete várias vezes, é com toda a carne que está sobre a terra. E isso inclui os animais e o próprio planeta Terra. É quase um pacto ecológico muito antigo. Essa amplitude é impressionante mesmo. E qual outra característica a fonte destaca como importante? A segunda característica-chave é a incondicionalidade. Ou seja, segundo a interpretação dessa fonte, a validade da aliança depende só da fidelidade de Deus à promessa que ele fez. Não fica dependendo da obediência humana, do nosso mérito. Deus se compromete sozinho, unilateralmente, a preservar o mundo daquele tipo de destruição e a manter a ordem natural. E é aqui que entra um conceito teológico importante, que a fonte liga a essa aliança, a tal da graça comum. Graça comum? Como que a fonte explica isso nesse contexto da aliança com Noé? A ideia, basicamente, é que por causa dessa promessa incondicional, Deus sustenta a ordem do mundo, sabe?
Ele provê as condições básicas para a vida continuar existindo, sol, chuvas, estações, como prometido lá atrás para toda a humanidade. E para toda a criação também. Não importa se a pessoa é justa ou injusta, se crê ou não crê, é uma graça, um favor que se estende a todos. Isso permite que a vida continue, que a sociedade humana exista, se organize, independentemente da resposta de cada um a Deus. A aliança seria a base para essa sustentação contínua do mundo. Entendi. É como se fosse uma garantia de estabilidade divina para todo mundo. E dentro dessa aliança, que bênçãos e mandamentos específicos foram dados para a humanidade nesse recomeço, segundo Gênesis 9? O texto detalha alguns pontos bem importantes. Primeiro, tem uma bênção e a repetição daquele mandato original de Gênesis 1. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. É uma reafirmação do propósito de Deus para a humanidade florescer. Mas a fonte também aponta uma mudança na dinâmica da relação entre humanos e animais. Gênesis 9, versículo 2, fala que o medo e pavor dos humanos cairia sobre os animais. Isso sugere uma alteração, talvez uma relação menos harmônica do que a imaginada no início. E tem também uma mudança bem significativa na questão da alimentação, não é? Sim, esse é um ponto muito comentado. Lá em Gênesis 9.3, pela primeira vez na Bíblia, tem uma permissão clara para comer carne. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Antes, a indicação era de uma dieta vegetariana. Só que essa permissão vem com uma restrição muito importante logo em seguida, no versículo 4. Mas não comam carne com sangue, que é sua vida. Essa proibição de comer sangue é um tema que vai ecoar muito lá na frente, na lei de Moisés, sempre ligando o sangue à própria vida. Ok. Além dessa restrição sobre o sangue na carne, tem outra proibição que é central nessa aliança, com implicações éticas talvez ainda maiores, certo? Exatamente. Talvez o pilar ético mais forte que se estabelece aqui é a proibição de derramar sangue humano, ou seja, o assassinato. Gênesis 9, versículos 5 e 6, é muito claro nisso. Deus diz que vai pedir contas pela vida humana, tanto de animais que matem pessoas, quanto de outras pessoas. E a justificativa que o texto dá para isso, e que a nossa fonte sublinha, é fundamental para muitas tradições éticas e religiosas. E qual é essa justificativa? Por que essa proteção tão forte à vida humana? 9.6. Por causa dessa condição especial, desse reflexo do divino, a vida humana passa a ser considerada sagrada. A fonte argumenta que esse princípio estabelece um valor que é intrínseco à vida humana, que vai além de qualquer outra coisa. O texto chega a instituir uma consequência bem séria para o assassinato. Quem derramar sangue humano, pelo homem seu sangue será derramado. Embora a interpretação e como aplicar essa passagem sobre pena capital seja muito debatida, o princípio básico que a fonte destaca é essa inviolabilidade da vida humana baseada na imagem de Deus. Então, temos esses mandamentos: procriar, a relação com os animais, a questão da comida, permissão e restrição, e a fundamental sacralidade da vida humana. Mas, voltando para as promessas, qual é a garantia mais famosa, a mais central dessa aliança? Promessa mais conhecida, claro, é a garantia de Deus de que nunca mais vai acontecer um dilúvio para destruir toda a carne ou a terra, como diz Gênesis 9:11. É um compromisso explícito de Deus contra esse tipo específico de catástrofe global. Isso reforça aquela promessa anterior de Gênesis 8 sobre a estabilidade dos ciclos naturais. O mundo dali para frente teria uma ordem preservada pela palavra de Deus. Uma promessa tão grande assim precisava de algo para ser lembrada, tipo um selo, né? E Deus estabeleceu um sinal visível, que a gente conhece bem. Como que um fenômeno natural, o arco-íris, vira o símbolo dessa aliança toda? O arco-íris, descrito lá em Gênesis 9, de 12 a 17, é chamado explicitamente de o sinal da aliança. A interpretação teológica que a nossa fonte explora vai um pouco além do óbvio. Primeiro, sim, ele funciona como um lembrete visual. O texto até menciona que, quando o arco aparece nas nuvens, o próprio Deus
se lembrará da aliança eterna. O que, claro, é uma forma de falar, né? Uma linguagem antropomórfica para expressar que Deus é constante, fiel à sua promessa. E como resultado, a humanidade e toda a criação também são lembradas disso. E tem algum simbolismo mais profundo na imagem do arco em si? Sim, e é bem interessante. A fonte menciona uma interpretação simbólica, onde o arco, que em hebraico é a mesma palavra para arco de guerra, de batalha, não é visto como uma arma apontada para a terra, ameaçando. Pelo contrário, é como se fosse o arco de guerra de Deus que foi pendurado nas nuvens, desarmado, sabe? Apontando para longe da terra. Assim, ele simbolizaria o fim daquela hostilidade divina que se manifestou no dilúvio. Representaria paz, misericórdia, uma reconciliação oferecida à criação. É um símbolo de trégua, não de uma ameaça que está ali iminente. Nossa, essa imagem do arco de guerra desarmado no céu é muito forte mesmo, dá uma outra camada de significado, né? Bom, a gente já explorou o contexto do dilúvio, os termos dessa aliança que são universais e incondicionais, os mandamentos e promessas e o sinal do arco-íris. Agora a pergunta fundamental: por que essa aliança tão antiga ainda seria relevante hoje? Que implicações duradouras a nossa fonte teológica identifica? Olha, a fonte aponta para várias implicações teológicas bem significativas que continuam fazendo sentido. A gente já falou da graça comum, né? Aquela ideia de que Deus sustenta a vida e a ordem no mundo para todo mundo, com base na incondicionalidade dessa aliança. É o que torna possível a existência humana, a civilização florescer num planeta estável. Outra implicação que vem direto daí, e é fundamental, é a santidade da vida humana. Aquela declaração clara em Gênesis 9.6 que os humanos são imagem de Deus, ligada à proibição do assassinato. Isso fornece, segundo a análise da fonte, uma base teológica muito sólida para a ética do valor da vida, para a busca por justiça, para a dignidade que toda pessoa tem. É um princípio que aparece em muitas discussões éticas e legais até hoje. E como essa aliança se relaciona com as outras alianças importantes que vêm depois na Bíblia, tipo a com Abraão, ou a mosaica com Moisés, ela é superada por elas? A perspectiva que a fonte apresenta é que a aliança noaica funciona como uma fundação essencial e permanente. Ela não é cancelada, não é substituída pelas que vêm depois. Pelo contrário, ela estabelece a condição de estabilidade no mundo que era necessária para que a história da redenção, com seus pactos mais específicos, pudesse acontecer. Ela garante que vai existir um palco, um mundo preservado e uma humanidade que continua onde Deus pode então trabalhar de formas mais focadas. Através de Abraão, com a promessa de um povo e bênção para as nações, depois Moisés, com a lei e a formação de Israel, Davi, a promessa de um reino duradouro e culminando, claro, na visão cristã, na nova aliança através de Cristo. Sem a preservação garantida pela aliança noaica, esses capítulos seguintes da história não teriam onde acontecer, entende? Entendi. Ela é tipo o alicerce mesmo, sobre o qual as outras construções são feitas. Um testemunho muito vivo da soberania e da fidelidade de Deus. Ele se mostra como criador que põe ordem, como juiz que lida com a corrupção, mas, acima de tudo, como um Deus que se compromete com a sua criação através de promessas firmes. Ele mantém o mundo existindo mesmo diante da falha humana. E o arco-íris continua lá, como um símbolo visível dessa fidelidade constante de Deus em sustentar o mundo. Ótimo! Vamos então só amarrar os pontos principais dessa nossa exploração. A gente começou vendo o dilúvio não só como juízo, mas como um recomeço radical. Aí analisamos a aliança de Noé, destacando a natureza universal dela, incluindo toda a criação, e incondicional, baseada só na promessa de Deus. Vimos as diretrizes para a humanidade, multiplicar, a nova relação com os animais, a permissão para comer carne com a restrição do sangue e a ênfase super importante na sacralidade da vida humana por sermos imagem de Deus. Exploramos a promessa central de nunca mais ter um dilúvio global e a garantia da estabilidade da natureza. Falamos sobre o arco-íris como sinal dessa aliança, não como ameaça, mas como símbolo de paz e da fidelidade de Deus. E, por fim, consideramos as implicações que duram até hoje, segundo a fonte, a graça comum que sustenta o mundo, o fundamento para a ética da vida,
a aliança como base para outros pactos e um testemunho da fidelidade de Deus. Cobrimos bastante coisa, em tudo com base na análise da nossa fonte. Foi uma análise bem completa, sim. E, para a gente fechar, talvez fique uma reflexão que vem direto dessa amplitude da aliança, um ponto que a fonte destaca bastante. A aliança de Noé não é só com a gente, com a humanidade. O texto insiste em incluir toda a carne, os animais, a própria terra, na promessa de preservação. Pensando nessa visão antiga de um pacto divino que abraça e garante explicitamente a continuidade do mundo natural como um todo, como será que isso conversa ou talvez até desafia as nossas ideias de hoje sobre responsabilidade ambiental, sobre o nosso lugar nessa rede de vida do planeta? Uma pergunta muito boa para a gente terminar. Como essa visão ancestral, de uma promessa que engloba toda a criação, ressoa hoje? Fica aí a reflexão. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração da Aliança de Noé.